Olá, meus amigos, meu nome é André Queiroz e vai mais uma dica para os senhores, não é isso? O pessoal que está fazendo concurso para o TJ do Rio de Janeiro e para o TRF da segunda região. E a dica hoje, novamente, Tribunal do Júri. Estou um pouco preocupado com o júri, não é? E a decisão é o seguinte: quando falamos de júri, tá? O júri é um procedimento bifásico. Eu tenho a primeira fase, que é um juízo de admissibilidade, que vai da denúncia até uma decisão do juiz. E a segunda fase, que é o juízo de mérito, não é isso? Um julgamento em plenário, que termina com o julgamento em plenário lá do Tribunal do Júri. O que me interessa é essa decisão que o juiz faz após o oferecimento da denúncia. Como o procedimento no júri ele é bifásico, eu tenho o juiz de admissibilidade, que se inicia com uma denúncia e ele vai terminar a primeira fase com uma decisão do juiz, que pode ser uma decisão de pronúncia, uma decisão de impronúncia, uma decisão de desclassificação ou então de absolvição sumária. Ok? Qual é a questão aqui? Quando que eu tenho uma decisão de pronúncia? Quando que eu tenho de impronúncia? Quando que eu tenho desclassificação de absolvição sumária? Vou ter uma decisão de pronúncia quando o juiz, em tese, entender que há justa causa por um crime doloso contra a vida. Se existem indícios de autoria e da materialidade do fato que o réu cometeu um crime doloso contra a vida, o juiz pronuncia o réu. Estou falando de uma decisão interlocutória mista não terminativa. Agora, se o juiz entender que não há justa causa por um crime doloso contra a vida, não é isso? Não há indício suficiente de autoria da materialidade do fato de um crime doloso contra a vida, o juiz impronuncia o réu. Essa é uma decisão interlocutória mista terminativa, que se ele impronuncia o processo, termina ali. Ou então o juiz pode entender que o réu cometeu um outro crime. Existe justa causa, existe indício de autoria e materialidade do fato, porém não é um crime doloso contra a vida, mas um crime diverso. O que o juiz faz? Desclassifica. Desclassificação. Essa decisão de desclassificação é uma decisão interlocutória simples. Decisão interlocutória simples. Não julgo meta a questão, apenas o que? Remete os autos ao juízo competente. Ou então, o juiz pode ter uma decisão de absolvição sumária, quando o juiz entende que existe prova de que o fato não existiu, ou então existe prova de que o fato existiu, porém não foi ele o autor do fato, ou então efetivamente tem o quê? Uma causa excludente da ilicitude, ou uma causa excludente da culpabilidade, ou então o fato houve, porém esse fato é atípico. A absolvição sumária não é decisão interlocutória, tem natureza jurídica de sentença. Perfeito? Eu tenho uma decisão de pronúncia, que é uma decisão interlocutória mista não terminativa. A decisão de impronúncia, que é uma decisão interlocutória mista terminativa. A desclassificação, que é uma decisão interlocutória simples. E a absolvição sumária, que tem natureza jurídica de sentença. Perfeito? Da decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Da decisão de impronúncia, cabe apelação. Da decisão de absolvição sumária, cabe apelação. E da decisão de desclassificação, cabe recurso em sentido estrito. Perfeito? Note que o Tribunal do Júri é bifásico. Começa com uma denúncia e a primeira fase termina com uma dessas decisões. A segunda fase, que é o juízo de mérito, começa com o rol de testemunhas oferecida pela MP e pela defesa e termina com o julgamento em plenário, onde ele vai ser julgado pelo Conselho de Sentença. Perfeito? Essa é a nossa dica aí, Tribunal do Júri, pessoal desses concursos aí. Um forte abraço e até a próxima.